No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre uma live, um programa especial pelas redes sociais que vai acontecer nessa quarta-feira, você não pode perder porque fala sobre a demissão imotivada. A gente vai entender nessa live a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a proibição de demissão imotivada de empregados públicos, aqueles que trabalham em empresas públicas e de economia mista. Então a gente vai saber os detalhes dessa live daqui a pouco aqui no Jornal da CUT. A gente vai também saber o que pode mudar no uso do FGTS para financiamento do Minha Casa Minha Vida e ainda a nota de solidariedade da CUT ao presidente Lula após a declaração sobre o Estado de Israel. Fique ligado, o Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Bom, a gente começa então o Jornal da CUT de hoje falando sobre a nota da CUT expressando sua solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após ser atacado duramente por oposicionistas em relação à sua afirmação de que o governo de Israel comete crimes de guerra contra o povo palestino. Os ataques do governo de Israel ao Hamas já mataram mais de 28.700 palestinos, sendo grande parte mulheres e crianças. E esses ataques deixaram feridos outros 69 mil, ataques que acontecem desde o dia 7 de outubro de 2023. A íntegra da nota diz o seguinte, aspas, a Central Única dos Trabalhadores apresenta sua total solidariedade ao presidente Lula contra os duros e injustos ataques que está sofrendo da extrema-direita, do sionismo e da grande imprensa, cúmplices dos crimes que o governo de Israel comete contra o povo palestino e a humanidade. As declarações do presidente Lula durante a coletiva de imprensa, no último domingo, no dia 18, na Etiópia, estão amparadas no direito internacional e na recente decisão da Corte Internacional de Justiça em julgamento dos crimes de Israel que incluem matar civis palestinos na faixa de Gaza, causar graves danos mentais e corporais na população e impor de forma deliberada condições para causar destruição física em grupo. Atos do governo de Israel que tipificam o crime de genocídio. Vale destacar, continua a nota, que a Corte Internacional de Justiça segue analisando outras acusações da África do Sul contra o governo de Israel por violação da Convenção das Nações Unidas sobre genocídio na faixa de Gaza. O presidente Lula, com suas declarações, honrou os versos do poeta e diplomata brasileiro Guimarães Rosa, que já nos alertava que o que a vida quer da gente é coragem. Sim, pois é preciso coragem para desmascarar a indústria internacional do medo patrocinada por Israel, que tenta inclusive silenciar jornalistas no Brasil com ameaças e processos. A nota da CUT ainda diz, a CUT defende a revogação de todos os acordos militares que o nosso país possa ter com Israel, não poderia deixar de se solidarizar com o presidente Lula, que rompeu relações de obediência ao status quo israelense e restabeleceu uma posição humanitária e soberana no cenário conturbado da atual geopolítica global. Toda a solidariedade ao povo palestino, fecha aspas. Então, essa é a nota da CUT em solidariedade ao presidente Lula. Em ação. Então, antes da gente falar sobre o que pode mudar no uso do FGTS para o financiamento do Minha Casa Minha Vida, a gente vai falar sobre a live que vai acontecer nas redes sociais da Contraficut. Daqui a pouquinho a gente dá o endereço certinho. A live que vai acontecer, então, sobre a decisão do STF para esclarecer a proibição da demissão imotivada. Uma decisão às vésperas do Carnaval pelo STF, que tem gerado muitas dúvidas em empregados de empresas públicas e de economia mista, empregados públicos, né, de empresas públicas e empresas de economia mista. Então, a Contraficut, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, realiza essa live, quarta-feira, agora, dia 21, 6h30 da tarde, para explicar essa decisão do Supremo que considera ilegal a demissão sem motivação dos empregados públicos que são concursados. A decisão alcança trabalhadores concursados de empresas públicas e de sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Eletrobras. A gente falou inclusive sobre essa decisão aqui, trouxe inclusive a opinião de advogados, enfim, né? Ouvimos aqui o doutor Eymar Loguercio, que é do LBS Advogadas e Advogados, que inclusive vai participar da live, falar sobre essa decisão, sobre esse julgamento que aconteceu lá antes do Carnaval. A Juvândia Moreira
que é vice-presidenta da CUT e presidenta da Contraficut, diz que muitos bancários que trabalham em bancos públicos e mesmo trabalhadores de outras estatais e de empresas de economia mista estão com dúvidas sobre a decisão tomada pelo STF na quinta-feira, lá no dia 8. Por isso, decidimos fazer essa live, diz ela, para explicar a decisão e esclarecer dúvidas. Além da Juvândia, o advogado José Marlogues, como eu disse agora, do escritório LBS Advogadas e Advogados, que acompanhou a ação em assessoria à Contraf e à CUT, a coordenadora da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, a Fernanda Lopes, e a ex-coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, a Fabiana Uerrara. Todos vão participar da live para esclarecer, então, para falar sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas dos trabalhadores. Ela vai ser transmitida pelo canal do YouTube e pelo Facebook da Contraficut, @Contraficut, tudo junto. Quem quer acompanhar ao vivo pode enviar suas perguntas, inclusive, por meio de comentários, mas quiser fazer isso antes, já deixar separadas aí, já preparadas as perguntas, Se você já tem alguma pergunta, já pode mandar, inclusive, antecipadamente pelo WhatsApp. O número, anote aí, é o 11 94 289 8086. Repetindo, 11 94 289 8086. Ou então para o e-mail imprensa@contraficut.org.br. Você pode usar esses dois canais aí para antecipadamente mandar as suas dúvidas. Se você já tem alguma dúvida, se você é empregado público, de empresa pública ou de economia mista, o que fica, como é que fica essa decisão, como você estará protegido de demissão imotivada, o que é demissão imotivada, inclusive. Então, tudo isso na quarta-feira a partir das 6h30 da tarde. Combinado? Notícias. Vamos falar então agora sobre o que pode mudar no uso do FGTS para o financiamento do Minha Casa Minha Vida. O Conselho Curador do FGTS deve aprovar no dia 19 de março as regras que permitam ao mutuário comprometer seu depósito mensal do Fundo de Garantia para pagar a prestação e antecipar a quitação de contratos do Minha Casa Minha Vida em financiamento de imóvel comprado na faixa 1. Para o governo, essa medida ajuda a impulsionar a política habitacional, atualmente escorada no uso de recursos do FGTS para o financiamento de projetos do programa. A estimativa é que, ao ano, cerca de 65 mil famílias podem ser beneficiadas pela medida. As mudanças ocorrem porque o governo Lula, ao recriar o programa por meio da medida provisória número 1162, permitiu que os créditos futuros na conta vinculada ao FGTS fossem utilizados também na liquidação ou na amortização da dívida de empréstimos habitacionais com recursos do fundo. Essa regulamentação, dessa ampliação no dispositivo é o que está em discussão, inclusive hoje no Conselho Curador. Hoje o mutuário, ao pedir financiamento da casa própria, mas que tem renda comprometida mais de 30% no valor da prestação, pode pedir que o depósito mensal do fundo, a ser ainda acreditado, seja utilizado pelo banco para pagar a prestação. Com isso, consegue assumir uma prestação maior do que se contasse só com o salário. Isso quem diz é o economista do DIEES e que assessora na CUT no Conselho Curador da FGTS, o Clóvis Scherer. Ele disse o seguinte, para explicar, quem tem um depósito mensal no FGTS de R$200, por exemplo, e destina 160 para pagar a prestação da casa própria, acumula os restantes R$40 na sua conta do fundo. É esse restante que vai poder ser utilizado para abater as futuras prestações, fazendo com que a dívida seja amortizada e o imóvel quitado mais rapidamente. A princípio, essa regra só vai valer para contratos que forem firmados a partir da aprovação pelo Conselho Curador do FGTS. Um outro ponto em discussão é se o mutuário, ao pedir antecipação da quitação da prestação da casa própria, vai ter de devolver o subsídio que tiver recebido do FGTS. Esses subsídios, que são chamados de desconto complemento e desconto equilíbrio, têm que ser devolvidos em caso de amortização da dívida ou antecipação da prestação, principalmente se o mutuário decidir vender o imóvel antes de completados 5 anos de financiamento. O objetivo dessa obrigação é evitar que esse subsídio seja utilizado para ganhos indevidos no mercado imobiliário. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!